Irmãs, nesta missa votiva de São Pio de Pietreutina que rezamos aqui na Igreja do Carmo, na intenção de cura e libertação, nós nos deparamos com este Evangelho dentro deste tempo do Advento que nos prepara para o Natal. Nós nos deparamos com esta leitura que fala da prática. O próprio Jesus é muito claro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Pôr em prática. É bem verdade que quando nós falamos de prática e teoria, a prática sempre será diferente da teoria. As nossas teorias, as nossas ideias, elas vão ter a tendência de serem maiores do que a prática. O discurso tem a tendência de ser maior do que a execução. Tudo bem, isso não significa que nós estamos sendo falsos, de forma alguma. De fato, o discurso, ele sempre vai ter uma idealização que, na vida prática, nós vamos ver que nem tudo que a gente idealiza vai acontecer de fato. Porém, é preciso que nós meditemos sobre a nossa fé dentro desta questão da prática, porque São Tiago, inclusive, já nos lembra na sua carta que a fé sem obras, a fé sem prática, ela é morta. É bem verdade que eu posso praticar uma obra sem fé. E muitas vezes a obra praticada sem fé, ela é uma coisa para a vaidade dos homens e mulheres, né? Eu pratico a obra sem fé, sem ter fé, porque eu quero aparecer, porque eu quero me destacar, porque eu quero aplauso, porque eu quero elogios. Então, uma obra sem fé pode cair neste erro. Mas o importante para nós, dentro deste Evangelho, é que a nossa fé, rezada no Pai Nosso, rezada em cada Ave Maria, em cada terço, a nossa fé, vivida em cada missa, a nossa fé, vivida no sacramento da confissão, a nossa fé, vivida na leitura da palavra, a nossa fé, vivida na adoração ao Santíssimo, não se esgote só nessa vivência ritualística, no rito, no mero cumprimento de preceito. E também a nossa fé não seja uma mera teoria, um mero discurso, aonde eu declaro que creio em Jesus, aonde eu digo que sou de Jesus. E às vezes até existe aquela frase clássica, Jesus te ama, meu irmão. É uma frase. Não adianta nada se não tiver a prática desse amor declarado.
se nós contemplarmos o Cristo na cruz, nós vamos ver que Deus é muito concreto. Ele nos ama de uma maneira muito concreta. Ele se doa, ele se entrega, ele se sacrifica, ele faz renúncia. E a própria vida pública de Cristo, ela tem o serviço, a acolhida, a escuta, são coisas concretas. Portanto, a fé, ela é algo concreto. Ela não pode ser uma fé de ideias. Ela não pode ser uma fé só de propostas e proposições. Ela não pode ser uma fé apenas de idealização ou de sentimentos, de sentimentalismos, de emoções. A fé precisa ser algo que, de fato, seja vivenciado. E não somente, como disse, nos ritos. Não é uma mera vivência de rito. Pôr em prática a vontade do Pai que está no céu é um convite de Jesus, nos dizendo que nós devemos ter, a partir de cada oração, a partir de cada rito realizado, ou cada devoção vivenciada, nós precisamos ter atos concretos de amor, atos concretos de misericórdia, uns para com os outros. Portanto, não adianta nada chegar para uma pessoa e dizer: Jesus te ama, meu irmão. Por mais que essa frase, inclusive na década de 80, 90, ela se popularizou muito, né? Jesus te ama, meu irmão. Tem até um cantozinho, né? Que a gente recebe as pessoas nos encontros. Jesus te ama, meu irmão. Tá, não estou aqui censurando o canto, eu só estou querendo dizer que não basta essa declaração, ela é vazia. Ela só se torna de fato uma fé autêntica, prática, quando eu vou ao encontro do meu irmão e digo: Jesus te ama, sem usar as palavras, abraçando, acolhendo, servindo, perdoando, pedindo perdão, fazendo o bem, sendo generoso, sendo generosa. Então, a fé, para nós católicos, não pode ser um mero discurso. É preciso haver um esforço a partir das nossas vivências de fé, dos nossos ritos litúrgicos, da nossa devoção. Precisa brotar daí um fruto prático, um fruto vivencial, um fruto que não é só um discurso ou um mero cumprimento de preceito, mas um fruto que é uma fé que gera obras, que gera atitudes, que gera uma maneira de ser e viver, de me relacionar com meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas ao meu redor. E claro que é sempre um esforço, porque, como eu disse no início dessa homilia, a teoria, a idealização de algo é sempre mais elevada do que a própria prática. Nós não seremos perfeitos na prática da fé. Nós não seremos impecáveis na prática da fé. Nós não seremos infalíveis na prática da fé. Em alguns momentos nós vamos ficar de cara feia, ser mal educados,
ser grosseiros, vamos discutir, vamos perder a paciência. Somos humanos. Em alguns momentos nós vamos ter preguiça, outros momentos vamos sentir um cansaço, em outros vamos ter aquela má vontade de fazer a coisa assim, eu faço meio que empurrado. Isso faz parte da realidade humana enfraquecida pelo pecado, que tem os seus limites. Mas isso não significa que não deva haver em nós um esforço para superar essa realidade humana e praticar a nossa fé a partir de atos de amor. E como eu disse, quando eu estou falando aqui de atos de amor, estou falando de escuta, diálogo, serviço, solidariedade, compaixão, misericórdia, bondade, justiça, paz, fraternidade, acolhida, ir ao encontro do outro, da outra. Portanto, isso vai ser colocar em prática a vontade do Pai. Essa é uma fé com obras que, por si só, ao ser vivenciada no dia a dia, dá testemunho de Jesus Cristo sem que eu precise falar muita coisa, sem que eu precise declarar muita coisa, sem que eu precise elaborar um discurso. Portanto, é importante que nós nos esforcemos para ter uma mente aberta, um coração aberto, para não apenas viver de uma fé discursiva, uma fé que só diz crer. É preciso que esse dizer crer, e eu me convença disso, que não basta dizer que eu creio. Esse crer precisa ser uma coisa concreta. Precisa ser uma coisa na qual eu me esforço no dia a dia para colocar na minha vida, na minha rotina, no meu relacionamento com as pessoas. Como disse, não de uma maneira perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas o que agrada a Deus não é que a gente faça as coisas com perfeição, é que pelo menos nós nos esforcemos em fazer. Que eu não fale de perdão, que eu me esforço para perdoar. Que eu não fale de reconciliação, me esforço para me reconciliar. Que eu não fale de misericórdia, mas que eu me esforço para ser misericordioso. Que eu não fale de compaixão, mas que eu me esforço para ter compaixão. Que eu não fale de solidariedade, mas que eu me esforço para ser solidário. Que eu não fale de diálogo, mas eu me esforço para dialogar. Que eu não fale de acolhida, mas que eu me esforço para acolher. Essa é a prática. E é essa prática que faz toda a diferença. É aí que nós manifestamos o amor de Deus que renova os corações. E por fim, uma coisa muito importante. Tem uma música franciscana que fala assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Então também não é para você, porque o Frei falou que a fé é prática, tem que fazer prática, tem que praticar, aí você vai começar a sair por aí feito um doido, querendo fazer um monte de coisa, feito uma doida, querendo fazer um monte de coisa, sobrecarregar. Não. A ideia aqui não é você sair fazendo um monte de tarefas. A ideia é que você, na sua vida cotidiana, à medida em que as situações forem se apresentando, você vai respondendo com uma fé prática, com uma fé com atitudes concretas. Se a situação pede que você seja solidário naquela situação,
se esforce para ser solidário, solidária. Saia do seu comodismo. Se uma outra situação pede que você dialogue, escute, seja tolerante, saia da sua impaciência ou do seu fechamento ou da sua intolerância e se esforce para ter paciência e ter tolerância naquela situação. Se num outro momento a situação pede que você silencie e você está querendo falar, você está querendo brigar, você está querendo chutar o pau da barraca, como diz o povo, se esforce para silenciar, para promover a paz naquele ambiente, ao invés de colocar mais lenha na fogueira. Então, a fé, ela demanda essa obra, essa prática no dia a dia. É aí que nós vamos, de fato, fazendo a diferença. É aí que nós vamos, de fato, dando o nosso testemunho. É aí que aquela oração que você rezou, que aquela missa que você participou, aquele evangelho que você meditou, que aquela adoração que você fez tem que se mostrar de fato, de uma maneira concreta, no dia a dia, fazendo poucas coisas, ou seja, respondendo com esta fé as situações que se apresentam de uma maneira concreta e não apenas com discursos. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê essa maturidade, que a Virgem Santíssima e São Pio de Pietrelcina intercedam por nós para que possamos ter esta fé prática, esta fé com obras, esta fé madura, esta fé que é vivencial e não apenas um discurso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.